espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Palavra de Deus Diária. Obrigado por vocês todos que têm deixado um like, que têm feito comentário. O número de likes está aumentando, vocês não gostam muito, mas está sendo muito importante para o canal. Obrigado a todos que estão fazendo isso. Hoje nós estamos em Josué capítulo 7, um capítulo muito triste, porque fala de uma capa babilônica, fala de uma troca, de trocar a bênção do Senhor por uma capa, por um pouco de ouro, por coisas dessa terra. E isso vai custar muito caro, não só para o Acã, que roubou a capa, mas para todo o povo de Israel. Porque quando você ofende ao Senhor, quando você trai ao Senhor, quando você já está inserido no povo de Deus e você faz coisas que desagradam ao Senhor, saiba que você vai atingir não só a sua vida, mas a da sua igreja, da sua comunidade, do seu bairro, porque ali é onde você era testemunha da palavra, você passa a ser escândalo para as pessoas. Então, muito cuidado, não se deixe corromper por uma capa babilônica. Diz assim esse capítulo, escrito não para os que estão derrotados e oprimidos, não. É para aqueles que já tinham alcançado vitória, já tinham atravessado o Jordão, já estavam perto da terra prometida. Deus já havia feito promessas, já havia se mostrado a eles de várias formas, com muitos milagres. A história de Acã, da tribo de Judá, veja bem, olha que tribo que ele era, a tribo de Jesus, ele era da tribo de Judá. E após ter visto tudo que o Senhor tinha feito, ele decide pegar uma capa babilônica e uma cunha de ouro e escondê-la na sua tenda. Assim, então, quando Josué manda os homens tomarem Ai era uma cidadezinha desse tamanho. Eles já tinham tomado Jericó, que era muito maior, que tinha muralhas. E Ai era um pedacinho só de terra, com pouca gente, com poucos valentes. Então ele pensou, nem vou precisar mandar muitos homens lá, porque com certeza nós vamos conquistar Ai. E veja bem, versículos 3, 4, 5. Só Josué não entende o que estava acontecendo. Por quê? Porque pensa que o Senhor abandonou eles já tinham tomado Jericó. E agora por que estava acontecendo aquilo? Uma cidadezinha como Ai, e eles botaram todos os israelitas para correr, deram um corre neles, perderam a batalha numa cidadezinha muito, muito inferior a Jericó. E aí ele não consegue, então ele cobre seu rosto, se prostra perante a arca do Senhor, junto com os anciãos, eles se cobrem com pó sobre a cabeça, rasgam suas vestes, versículo 6. E ele diz, Senhor, por que os fizeram passar para o Jordão para depois entregar na mão dos amorreus e dos que perecem, versículo 7. Ai, Senhor, o que eu vou dizer? Pois que Israel virou as costas diante do inimigo, versículo 8. E por causa disso, os cananeus, os moradores da terra, sabe o que eles vão fazer? Eles vão nos cercar, vão nos desarraigar, vão desarraigar nosso nome dessa terra. Então farão o quê? Com o teu grande nome, versículo 9. Então o Senhor respondeu a ele, presta atenção, por que você está assim sobre o seu rosto? Levanta-te. Versículo 10. Israel pecou e transgrediu a minha aliança. Tomaram daquele anátema que eu falei para não tocar. Furtaram, mentiram, debaixo da bagagem o puseram. Versículo 11. Por isso é que os filhos de Israel não puderam subsistir diante dos seus inimigos e foram amaldiçoados. Se vocês não tirarem o anátema desse lugar, do meio de vocês vão continuar perdendo todas as batalhas. Versículo 12. Percebe que a única coisa que pode impedir Deus de te dar a vitória na sua vida é o seu próprio pecado? Presta bem atenção, se você não dá brecha para o diabo, se você não deixa o pecado chegar até a sua tenda, não há como o inimigo te derrubar, porque o Senhor é contigo e ninguém vai poder com você. Mas se você permitir que ele entre, aí a história muda. Assim o Senhor ordena que o povo se levantasse, se santificasse, porque enquanto aquele anátema estivesse no meio deles, eles não poderiam vencer. Versículo 13. E o Senhor no outro dia faz com que Josué chegue até a família de Carmi, que era filho de Zabdi, que era filho de Zera, da tribo de Judá, que era Acã, o famoso. Josué diz para que ele confessasse seu pecado e
que não ocultasse nada deles. Versículos 18 e 19 do capítulo 7. E Acã confessa, ele diz: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e quando eu vi a capa, o ouro, a prata, eu os cobicei, e eu os tomei, e eu os escondi na minha tenda. Versículo 21. Então Josué manda mensageiros que foram até lá, encontraram todas essas coisas e trouxeram até Josué. Versículos 22 e 23. Ele então tomou Acã, sua família, seus filhos, suas filhas, bois, jumentos, ovelhas, tendas, tudo, e os levaram até o vale de Acor, e lá os apedrejaram e depois queimaram tudo a fogo. Versículos 24 e 25. Que final triste do Acã. Ele não só acabou com a vida dele, mas de toda a família, de todos os seus bens, porque eles não queriam nada que pertencessem a ele. Deus manda matar todos. E sobre eles levantaram um montão de pedras, até hoje. E assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, que significa confusão, infelicidade e desgraça, que é exatamente o destino daqueles que se recusam a reconhecer ao Senhor como Deus verdadeiro. Olha só, confusão, infelicidade e desgraça. É o que tem na vida de muitas pessoas que ainda estão nesse vale, o Vale de Acor, que é o vale do pecado, é o vale daqueles que trocaram a bênção do Senhor pelas coisas fúteis e passageiras dessa terra. Vemos mais adiante que nesse mesmo vale, presta atenção, esse vale tem história. O Senhor vai abrir uma porta lá, porta da esperança. Está em Oséias 2,15. No mesmo vale onde aconteceu toda essa tragédia, o Senhor abre uma porta, a porta da esperança, mostrando o seu favor, sua misericórdia, sua benevolência e sua compaixão em favor dos homens. Apesar de todos os nossos erros, o Senhor continua mostrando compaixão, misericórdia e benevolência por cada um de nós. Isso vai se tornar ainda mais claro para nós quando o próprio Cristo, Jesus Cristo, vai dizer sobre ele mesmo que ele é a porta que dá acesso à porta definitiva. Então, começa com essa porta aqui de Acã, esse vale chamado Vale de Acor, que é desgraça. Depois o Senhor abre uma porta, a porta da esperança em Oséias, e Jesus abre a porta definitiva, que é ele mesmo. Em João 10,7 fala que Jesus fala isso, que ele é a porta. Esse capítulo faz ver que nós, mesmo estando no meio do povo de Deus, se nós cobiçarmos coisas passageiras, coisas vãs, coisas fúteis desse mundo, e nós as escondermos no nosso coração, nós seremos castigados e destruídos pelo Senhor. E não adianta tentar esconder, porque o Senhor vê tudo. Você, não está no meu coração. A gente sabe que está. Mas se nós atentarmos para a misericórdia dele, para o perdão dele, para a graça dele, ele ainda pode nos abençoar, mesmo que nós tenhamos escondido no nosso coração essa capa babilônica. E ele pode nos levar de volta ao caminho, de volta até a porta, que vai nos conduzir à salvação por meio de Cristo Jesus. Eu acho linda essa história de Acã. Então, se você sente, se você pensa, sonda o seu coração, pede para o Senhor sondar seu coração, vê se você está escondendo uma capa babilônica, um ouro, prata desse mundo. Arrependa-se. Volte para as coisas espirituais que realmente subsistem, aquelas que realmente importam, aquelas que realmente vão te levar até a porta da salvação, a porta eterna, que vem, sem dúvida, por meio de Cristo Jesus. Seja qual for seu pecado, seja qual for a sua capa babilônica, saiba que maior é o Senhor para lhe perdoar do que o pecado que está sendo escondido no seu coração. Mas não espere a ruína. Não espere que você tenha a sua vida arruinada, destruída, seja apedrejado, seja queimado, para você chegar até a revelação do seu pecado. Chegue antes que os anjos do Senhor venham revelá-lo e não haja talvez mais um tempo para reconciliação. Talvez você esteja agindo como Acã, mas Acã para nós é um modelo para não ser seguido, não esconder nada em nosso coração que não seja a palavra do Senhor, porque essa sim tem que estar escondida no nosso coração e na nossa tenda, no nosso tabernáculo, que é o nosso corpo espiritual. Que o Senhor te dê essa visão, que o Senhor se revele a você e
você sonde seu coração e que você descubra se existe alguma capa babilônica escondida e arrependa-se e volte seu coração ao Senhor. Amanhã a gente volta com Josué capítulo 8, onde aí sim o Senhor vai dar a vitória sobre Ai. A cidade de Ai, não por acaso chama Ai, né? Ai é um nome muito sugestivo, né? Ai de mim, Senhor. Amanhã vai ter vitória sobre Ai. Onde houve derrota, vai haver vitória, porque a vida com Cristo é assim. Muito embora nós pequemos, muito embora nós erremos, sempre com o Senhor, mas Ele está sempre nos perdoando, sempre buscando que nós entremos na presença dEle, que nós peçamos perdão e que nós nos arrependamos dos nossos pecados e assim possamos voltar o nosso coração a Ele. Um abraço em Cristo Jesus, que o Senhor abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja de todo mal nesse dia de hoje. Amém? Um abraço, até amanhã. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada